Então, eu acho que a gente começa da maneira mais tradicionalzinha, que, cara, é agradecer primeiro a Inês, que por... Primeiro eu vou agradecer de conta própria, né? Tipo, obrigado, Inês, por convidar para mediar essa situação, essa conversa, pessoas interessantes. Falar um pouquinho do Cera Project também, e eu acho que eu vou dar no começo já um mapa do que vai rolar. A ideia é construir uma conversa, Bruno, Cristiano, que vá do específico do trabalho do Bruno nessa exposição e que depois amplia para um campo um pouco mais arte contemporânea brasileira, principalmente na relação Brasil-Portugal, para a gente sacar que a gente está num território específico, né? O Cera Project começa com a Inês em 2016, né? E com essa ideia de ser um espaço de diálogo. E um diálogo que traz o nome da residência de Vento Sul, ou seja, essa vinda do hemisfério sul para cá, ou seja, o que é essa presença de outros corpos tentando discutir a arte ou a produção de arte ou a ideia da arte aqui. E eu acho que isso é um gancho incrível para a gente falar em Portugal, né? Principalmente por conta da nossa relação, por conta desse nosso corpo brasileiro, né? Somos 3 brasileiros, isso é muito positivo. Olha, na minha colinha, Bruno, eu coloquei você assim, cara. Bruno Miguel, artista brasileiro, formado em artes plásticas e em pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Licenciatura em pintura. Licenciatura em pintura. E pintura. Licenciatura e pintura. Eu sou professor primeiro, e depois eu fui pintor. artista. Assim que é bom, ou seja, a nossa conversa vai entrar no campo da educação, mas com certeza. Né? E participou da Bienal Internacional de Ciarte. La Paz. Em La Paz, né? Ou seja, pelo que eu conversei contigo, foi um pouco esse gatilho de onde você começa a ter mais demandas, né? Desde 2007 comecei a ter uma circulação maior, ainda estava nesse ano, foi um ano importante para mim, porque fui para a Bienal de La Paz, ganhei uma menção honrosa e nesse mesmo ano eu ganhei a bolsa da incubadora Furnas de jovens artistas no Rio, que escolheu, acho que éramos 10 artistas em início de carreira, e teve um suporte de acompanhamento crítico e de grana para cursos, para material durante um ano que foi muito importante para mim naquele momento. Então, em 2007, eu acho que eu estava no meu 3º para 4º ano de faculdade de pintura, já estava formado, já dava aula há muitos anos, em sala para 5ª ou 8ª série, mas eu acho que a minha carreira começa a ficar mais consistente a partir desse momento. Assim, participei da Nova Arte Nova no CCBB, com curadoria do Paulo Venâncio, e ali, enfim, as coisas começam a ser mais constantes. Ganha formato. Para mim. 2010 dei aula na FRJ, 2011, desde então eu estou dando aula no Parque Lage, turmas de pintura, de pensamento criativo, agora de portfólio. Expus ao longo desses anos Argentina, Colômbia, Peru, Chile, La Paz 3 vezes, Bolívia 3 vezes, Alemanha mais recentemente, agora aqui Portugal, mas tenho tido a sorte de nos últimos anos tenho feito bastante coisa nos Estados Unidos, desde que comecei a trabalhar com uma galeria de lá, fiz minha primeira exposição institucional, tenho circulado bastante em residências. Só acho que é um resumão para te pular da cola, facilitar. Pular da cola, só que a cola pior fica ainda com a Cristiana, né? Agora aí é com ela. Ó, na minha colinha, quer dizer, eu coloquei... Vai lá, já chamei de Cris, né? Pode Vamos ser, lá. somos crises. Estamos juntos. Somos crises. A síntese. Total, né, cara? Né? Curador independente e doutor em Sociologia pela UFP, né? Isso, UFP. Cara, vamos conversar muito disso, né? Eu acho que isso é sociologia, enfim, vai ter pano, né? E aí, investigadora do Instituto de História da Arte na Universidade Nova de Lisboa. Sim. Né? E o que mais você quer que a gente aponte? Ou você quer dar uma... Então, se for aqui só Portugal, já há 5 anos, né? Estou cá e sou cofundadora do projeto Nauria, com a Marila Dardot, que é um projeto que começa com imigrantes brasileiros, artistas, enfim,
pensadores, pessoas que estavam nessa diáspora recente, que existe desde 2018. Um pouco de acompanhamento crítico, um pouco de terapia de grupo, discussões de imigração, de questões mais variáveis quando a gente está em fluxo. Essa chegada, né? Sim. E aí eu acho que vale a pena, por conta do vídeo, assim, marcar esse... Eu acho que uma coisa muito legal aqui é que somos 3 brasileiros, com 3 datas diferentes e talvez com 3 validades diferentes nesse lugar aqui, nesse Portugal. Né? E aí, cara, eu acho que tentar fazer como um processo de mediação, sei lá, um processo de abertura, de conversa, assim, eu tentei fazer algumas perguntinhas, elaborar umas perguntinhas nesse esquema próximo, e aí fica, cara, essa sua vinda para cá, né, o que é essa sua vinda para cá? E aí eu coloquei assim, deixa eu pegar aqui a minha primeira perguntinha, por motivos da residência, queria saber como que foi essa coisa da escolha do título da obra, o título da exposição, né? E o que é escolher esse título dessa exposição e aí chegar aqui e se dar se encontrar com esse território. Assim, só para contextualizar, eu sou brasileiro português, também minha família é toda de imigrantes, então inclusive isso foi um dos motivos do título da exposição. A minha mãe está morando aqui 2 anos e meio, quase 3 anos, meu irmão 3 anos e meio, quase 4 anos. Meu irmão nasceu no Brasil, que nem eu acabei sendo o único que ficou lá, assim, do núcleo familiar mais próximo. Essa exposição e essa residência foi tudo muito rápido e não planejado, né? Porque desde o contato inicial da Inês, que a gente começou a trocar ideia, mostrar o trabalho, pensar o projeto, tudo aconteceu já durante a pandemia, durante o lockdown. Eu estava dentro de casa, no ateliê, não imaginei que fosse sair mais, e aí começou tudo isso. Foi muito não planejado, mas a partir do momento em que a oportunidade surgiu, eu acho que a gente foi fundo na coisa. O título da exposição não foi pensado sabendo as obras. A minha mãe é uma retornada, está aqui em Portugal, nasceu em Moçambique, mas estudou aqui, voltou para Moçambique, foi para o Brasil, do mesmo jeito que a minha tia e o meu tio, que depois do Brasil foram para os Estados Unidos e moram aqui também já aproveitando a aposentadoria. E a minha família tem essa história de primas, tias, avós, de retornados para cá. Eu vim com 3 anos de idade para Portugal e nunca mais tinha pisado na Europa. Estou voltando agora, quase 35 anos depois, a vir para cá. E aí eu escolhi esse título muito por conta dessa história da família dos retornados. Não era exatamente por mim, eu não sabia qual seria o tipo de obra que eu ia produzir aqui. Trouxe 2 séries na mala comigo, mas a ideia era, no período da residência, pesquisar, pensar, entender o que eu podia fazer que fizesse sentido dentro da história das minhas origens e de acordo com o que eu entendesse como cenário social, artístico, aqui quando eu chegasse. E as obras acabaram, até por uma questão de... Eu sou um cara de ateliê, eu gosto de estar no ateliê com tinta, com resina, com as coisas. Quando eu cheguei aqui na residência, era um modelo de estúdio diferente do que eu estou acostumado no meu dia a dia em casa. E eu me vi dentro de uma situação muito de pensar, de me confrontar com histórias mais do que com materiais num primeiro momento. Então, o Cristiano estava junto desde o começo aqui da minha chegada na residência. A Inês fez essa ponte e foi muito interessante ouvir a experiência de um artista que já estava aqui, que fez o mestrado aqui, que tem um pensamento político muito claro, e isso foi um tipo de história, um tipo de acesso a Portugal totalmente diferente
do que eu tive, por exemplo, com a minha mãe e com o meu irmão, que são de um outro universo. Eu até contei de novo a história, eu tive uma exposição que foi essas pessoas na sala de jantar, no Paço Imperial, no Centro Cultural São Paulo, e a minha mãe recentemente me perguntou, mas por que o título dessa exposição? E eu falei, mãe, pensa na música na época, 68, essas pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. É a mesma coisa quando eu tento hoje sentar para conversar sobre política com você à mesa e o teu marido tem um pensamento político totalmente, posso dizer equivocado, não é diferente do meu. Dele está errado porque apoiar fascismo não tem como se ter defesa. E quando você durante muito tempo dizia para mim, ai Bruno, não pense nisso agora, pensa no teu trabalho. É isso, quando talvez a minha família... que como imigrante entende que a forma de ascender na vida seja através do trabalho, eu tive dentro de casa muitas vezes essa relação que não havia tanta troca porque não havia o interesse nisso. Mas ao mesmo tempo o nível afetivo das trocas, das histórias, das memórias que eu tenho através da vivência da minha mãe, da minha tia, do meu irmão, quando complementadas pelo que você me traz, formam as ideias que estão por trás dos trabalhos aqui presentes, porque é isso, o trabalho ele ao mesmo tempo quer pensar história, sociedade, política, mas ele vai falar de autocríticas familiares, de relações afetivo-religiosas minhas, familiares. Eu tento ter essa balança se equilibrando do começo ao fim. Dá pra parar aí, né? Não, eu tô aqui pensando, não sei se eu já posso, não sei se fica à vontade, acho que Porque quando eu soube que a mãe do Bruno é moçambicana, né, retornada, e sobre aqui, no dia da abertura, e para mim uma das imagens mais fortes desse período pós-independência é justamente uma foto que mostra o padrão dos descobrimentos, repleto de containers, né? Enfim, malas e tudo retornados, né? Aqui do lado, né? E para mim é muito interessante, sempre muito importante lembrar que eu gosto muito da ideia da longa duração, quer dizer, as coisas não são elas estão muito interconectadas num arco histórico muito mais amplo do que normalmente a gente, na nossa existência, a gente lida, né? Então eu fiquei pensando assim, que incrível, é como se tivesse realmente você retornando e colocando aqui no mesmo ponto onde possivelmente as malas dos seus antepassados, eu não sei se a sua mãe chegou a ser... Minha mãe foi de Moçambique para o Brasil, Pronto, ela não veio para cá. mas ela podia ser uma daquelas, claro. Né? Quer dizer, também é interessante pensar quem é o retornado. Não veio só para cá. Aqui, e que não nasceu aqui. Pois, mas era portuguesa porque era de origem portuguesa e ao mesmo tempo filha de pai e mãe. Então, assim, eu acho que para nós brasileiros, como a gente estuda muito superficialmente a nossa história, e muito pior, eu acho, né? A história da África, mesmo a de língua portuguesa. Então, eu que estou aqui há 5 anos, comecei a entender muito melhor a história do Brasil, lendo, estudando a história, né, do colonialismo português. Quer dizer, e ao mesmo tempo eu fico pensando, a minha experiência do Bruno é totalmente diferente da minha. Meu nome é Tejo, né? Vê que nome louco. Mas meus antepassados com certeza saíram daqui há 300 anos. Eu não tenho como rastrear. Eu fico sempre perguntando, quando é que é um retornado? Quem é o retornado, né? Quer dizer, até quando a gente é colono? Fico pensando, eu sou do Nordeste do Brasil, o lugar mais antigo, onde teve o primeiro ciclo econômico do colonial, né? Então são famílias que estão lá, isso, há 300, 400 anos. Quando é que a gente deixa de ser, a gente vira brasileiro? Ao mesmo tempo, né, a tua mãe é meio brasileira também, quer dizer... A maior parte da vida dela, ela viveu no Brasil. Entende? Então, assim, quando é que você deixa de ser uma coisa e é outra? Na realidade, essas coisas estão sempre entrelaçadas, né? Então, assim, aqui esse mosaico que o Bruno faz da sua história pessoal também diz respeito a mim e a você. A gente faz todos, no final das contas, eu sinto como peças de um quebra-cabeça. E que quando eu sei mais da história do Bruno, eu consigo, em contraponto, entender a minha também, a sua. Quer dizer, nós estamos aqui, somos retornados também dessa expansão colonial pelo mundo, que saiu espalhando pessoas a falar português, e obrigando as pessoas a falarem português. Quer dizer,
Entende? Eu fico muito sempre interessada na reação dos portugueses quando nos conhecem, né? Não todos, obviamente. Mas é sempre uma coisa meio, uma curiosidade, e eu sinto como se fosse um bumerangue. E muitas vezes, assim, em situações múltiplas de violência epistemológica e tudo, a própria desautorização do português que a gente fala, né? Então é sempre como se fosse uma coisa fantasmagórica, nosso corpo aqui, nossa fala, nosso jeito, como se nós não fôssemos uma espécie de consequência de tudo isso, né? Dessa história, das diásporas, não só obviamente do colonialismo português. Se a gente pensar no Brasil, né? Enfim, no século XX, as outras levas migratórias causadas pelas guerras, entre outras coisas, mas enfim, é isso, quer dizer, é um grande continente que parece um mistério, mas é na realidade uma sombra, é um espelho daqui. Então, eu acho muito interessante esse momento que Portugal está vivendo, e eu acho que nós, por outra vez, também no Brasil, por outro lado no Brasil, é nesse confronto das histórias, que é a mesma, só que são desdobramentos distintos. Sim. Né? Então, assim, eu sempre observo todos os brasileiros que começam a morar aqui e dizem, nossa, eu entendo melhor de onde é que vem várias coisas do Brasil. E, ao mesmo tempo, vários portugueses, mas eu não entendo por que o Brasil é assim. Entende? Porque, ao mesmo tempo, há um apagamento da própria história, um desconhecimento, é uma ferida colonial muito recente. Né? A nossa ferida ela é mais antiga, ela tem 200 anos, essa formal, né? Porque a gente continuou sendo do mesmo reino até acabar a monarquia, enfim. O que eu quero dizer é que essa relação muito direta com a colonialidade, a gente tá um pouco mais afastado. Então, para a gente é mais fácil, ao chegar aqui, ver o teatro da colonialidade. Eles não, quer dizer, por exemplo, tu também faz parte, tua mãe, quer dizer, foi ontem, historicamente falando, né? O final do colonialismo na África. Então, assim, todo dia, se a gente morando aqui, a gente vai encontrar alguém que faz parte dessa teia colonial. É o senhor que é motorista que teve em Angola, na tropa, é alguém que é neto de alguém que, entendeu? Então, ou alguém que retorna. Então, sempre tem isso. E que, dependendo da sua história pessoal, você vê por um viés ou por outro, né? Mas, no final, eu sempre acho que são constelações. E uma dificuldade extrema de abrir essa conversa, de se conversar. E aí volta de novo, né, a presença desses trabalhos aqui, principalmente a referência ao Exu, dessa maneira. Eles vão trazer de volta o que é esse corpo que está chegando aqui de lá. E o que você está dizendo aqui. Né? Eu acho que aí tem uma questão interessante da nossa presença em diálogo. Né? Que diálogo é esse que a gente está propondo? Que diálogo é esse que você está propondo aqui? Né? Eu acho que, na minha experiência, eu sempre tive num local meio ambíguo. Porque cresci no Brasil e tive professores de história brasileiros e minha educação foi lá, mas ao mesmo tempo tinha as histórias que eu ouvia dentro da minha casa, porque acima de mim, na minha família, todos são portugueses, portugueses moçambicanos, abaixo tem irmão, primos, e aí tem um lance de você às vezes ouvir como brasileiro, falar como português, mas são situações que é difícil, porque eu sei que para os meus familiares, eles também aprenderam as coisas de um determinado jeito. E eu não tenho... Minha família de imigrantes é de trabalhadores, assim, não é elite econômica, não são pessoas que eu tenho que ser completamente generoso no entendimento da história pessoal de cada um deles. Quando eu ouço meu tio falar, que eu tenho um tio de 80 anos, que está muito bem da cabeça, muito bem, não aparenta, mas que quando estourou a Revolução em Moçambique, ele tinha um negócio de venda de automóveis que ele tinha começado do zero. E ele fala, um dia chegaram lá e falaram, agora isso não te pertence mais. Você vai passar esse teu conhecimento para essas pessoas que vão assumir aqui agora e você, se quiser, você trabalha aqui como empregado. Existe um lado humano de alguém que trabalhou durante décadas para conquistar a coisa que eu fico sempre nessa posição de tentar entender todos os lados. Mas será, é o que eu sempre tento colocar de maneira delicada na mesa. Tá, mas será que se outra pessoa nascida lá, negra, tivesse tido o mesmo trabalho que você,
ela teria conseguido chegar nesse ponto de ascensão, isso não diminui o quanto você trabalhou, mas tentar contextualizar, entender essas questões que na minha vida sempre foram do ambiente doméstico, mas do político, social. Quanto mais a gente vai estudando, entendendo certas coisas, a gente se vê em determinadas situações complicadas, né? Porque é isso, a gente pensa no macro, mas a gente vive no micro. Não dá para confrontar determinadas sensações e sentimentos de familiares próximos, porque você entende um contexto político, estrutural, sistemático, as coisas não se anulam. E eu acho que a dificuldade, o que eu tentei muito ter aqui nas obras, foi esse equilíbrio de tocar nas questões, mas sem ofender. Assim, gerar reflexão, mas sem dizer que A ou B dentro das presenças na exposição estavam erradas. Entender que existem lados diferentes da história e que a gente tem que tentar pensar em como essa história vai continuar sendo contada se não existem possibilidades de a gente contar isso de maneira mais generosa e sensível para o todo, não só para o olhar do colonizador nesse sentido. O trabalho das garrafas com a água do Rio Tejo, eu acho que ele é muito isso que eu acabei de falar, assim. Peguei fotos da minha família em Moçambique, dos anos 50, 40, 50, 60, e é isso, eu tenho o entendimento de que a minha família foi privilegiada socialmente por ser portuguesa, por ser branca, mas eu tenho consciência também que foram para lá, trabalharam, se esforçaram. Tentando equilibrar essas memórias, eu coloco essas fotos dentro das garrafas. O trabalho se chama O que me leva nas veias, o que lavar das memórias. Eu estou, ao mesmo tempo que colocando essas fotos, essas memórias dentro de uma cápsula do tempo aí de vidro, também estou lavando e eu estou perdendo. Essas fotos se perdem ao final da exposição. Elas são originais. São os originais. Eu acho que não faria sentido ter uma simulação da coisa. O dedo na ferida está nisso, de rever as próprias raízes e colocar isso ali para, de alguma forma, se perder, se recontextualizar. Porque, ao mesmo tempo, essas memórias, que não eram minhas, eram fotos da minha tia-avó, do marido dela, uma outra tia. Eu não lembrava de nada daquilo, eu não vivia aquilo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu lavo, perdendo essas memórias, elas vão se tornar muito mais presentes dentro da minha vida, da minha história, do meu trabalho, do que só como papéis numa gaveta, sabe? É a presença da ausência. A presença da ausência. A presença da ausência é um pouco vazio, de novo, que você acaba falando. E aí fica uma coisa que eu acho curiosa também, é isso dessa apropriação de si, ou seja, essa apropriação da sua própria história, do seu olhar para dentro da tua própria casa, essa temática interna, né, que é muito singular, é muito sua, da sua família, depois ela se torna, pelo veículo, pelo meio da arte, uma reflexão mais universalizada. Né? Como é que você vê essa coisa do tirar de dentro de casa, né, botar num campo, num terreiro da arte, né, e fazer isso expressivo? Né? Eu vejo como uma ação delicada que gera pequenas crises. Pequenas? Assim, confesso que ela não me afeta tanto como indivíduo, porque eu tenho consciência que eu estou me apropriando, nesse caso, de histórias que não são exatamente minhas, que fazem o que eu sou, mas que foram vividas por pessoas à minha volta. E eu sei que colocar determinadas coisas públicas gera atritos e problemas para essas outras pessoas que são queridas, porque eu estou expondo as histórias delas publicamente, e isso é sempre uma coisa que exige cuidado, reflexão, porque eu tento ao longo do meu trabalho sempre tem... Eu busco um anzol de memórias afetivas, coletivas, para trazer o espectador para junto do trabalho. Eu sempre tenho uma demanda, uma necessidade de uma apresentação
estética no meu trabalho, porque eu entendo que essa sedução para o primeiro olhar faz com que o outro se aproxime para querer saber mais. Então, muitas vezes, o meu trabalho era visto de maneira esvaziada porque não havia aproximação. Quando eu passei a tentar trazer o outro para próximo, usando memórias comuns à minha geração, a qualquer família, a essa coisa, como nesse trabalho dos crochês lá atrás, que você olha de longe, eu acho bonito pra caramba, assim, mandalas de crochê, fotografia, mas quando você se aproxima e lê o que está escrito naqueles guardanapos, quando você tem acesso a abusos físicos, psicológicos que a minha mãe, que a minha tia sofreram durante muitos anos na infância, no começo da vida delas, como essas histórias traumáticas foram silenciadas pela vida ao longo de décadas. E aí, assim, esse trabalho originalmente não era isso. A minha ideia era fazer um trabalho de homenagem, a Inês sabe disso, eu ia fazer um trabalho, uma homenagem às mulheres da minha família. Iam ser só fotos de mulheres, mais de 100 anos de fotografias, como eu tenho uma relação muito de admiração e a minha mãe foi uma mulher muito forte a vida toda, que eu sei que o que eu sou, eu e meu irmão, a gente deve muito a ela, e de certa forma a minha madrinha, que é uma segunda mãe muito presente, a tia Sônia, que é quem tem voz ativa mais claramente nesse trabalho. E aí eu comecei conversando com a minha mãe, e a minha mãe trouxe várias memórias. Eu apresentava as fotos e pedia para que elas falassem, tá, essa pessoa, vó Julinha, que eu não conheci, o que você lembra dela? A minha mãe, num primeiro momento, trouxe só elogios a todos. E o trabalho seguia nesse caráter da homenagem, até eu ter uma conversa com a minha tia, em que eu não fui até ela. Assim, eu liguei para ela para pedir, naquele momento, uma fotografia da minha avó, porque eu achava que estava faltando. E aí a minha tia no telefone comigo, que curiosamente, ela mora em Portugal, mas ela estava nos Estados Unidos visitando os filhos, agora ela já está aqui de volta, veio para a abertura. A gente conversando, ela começou a botar para fora muita coisa. E eu nunca tinha visto a minha tia chorar daquele jeito. Foi algo que eu não estava ali esperando. E coisas que estavam adormecidas na minha memória, que eu ouvia minha mãe contar, de coisas que elas passaram na infância, porque a madrasta delas, eu sempre ouvi elas, se referiam a ela como a bruxa. Foi uma mulher muito cruel. Está viva ainda, essa desgraçada, está aqui. Ela mora aqui em Portugal. Mora. Espero que ela ainda fique viva bastante tempo, porque eu sei que ela já não está nos melhores dias e que ela tenha tempo para refletir sobre todo o mal que ela fez. E aí, quando a minha tia começa a trazer todas essas lembranças aos prantos, porque eu estava meio que falando bem de mulheres, que ela começa, de pessoas... Sim. Mas peraí, essa aqui foi a que fez isso, isso e isso, quando a gente foi posta para fora de casa. E aí, assim, eu me vi numa situação que a minha tia silenciou essas memórias durante décadas. Sim. Eu não podia de novo silenciar, depois que ela veio, se abriu para mim, como equilibrar, colocar isso para fora. Então, assim, eu me via confrontado com um trabalho que já estava sendo desenhado na minha cabeça, que eu já tinha os crochês feitos por 4 gerações de mulheres da família. Você trouxe do Brasil essas Não, coisas? Aqui você coletou. O primeiro aqui. mês que eu fiquei aqui foi na casa da mãe, da tia, catando essas coisas, vendo fotos, conversando, tentando entender o que eu podia trazer de novo para essa história toda. E aí, em cima da pergunta do Cristiano, quando eu resolvo trazer esses assuntos polêmicos, aí eu vejo minha mãe do outro lado falar, não vai falar disso, porque aí eu vou ficar mal com o meu irmão, que é irmão filho da bruxa, que ele é uma pessoa incrível, pelo que minha mãe e pelo que minha tia dizem, ele não tem culpa. Sim. Mas eu vou silenciar a minha tia para não incomodar. Ele é um adulto, ele tem que ter consciência que a mãe dele... Sim. Estou pulando os palavrões porque senão minha mãe depois vai brigar comigo, mas a vontade era utilizá-los aqui em larga escala. E aí eu me vejo numa necessidade de equilibrar o que
a minha tia me traz, o que minha mãe gostaria que eu colocasse sem comprometer ela, meu irmão e as relações interfamiliares, porque eu tenho consciência que para mim é fácil. Vou pegar um avião, vou voltar para o Brasil. Isso. Eles Deixa não... a bomba aqui e vai embora. Eu tenho que também, eu não posso ser oportunista de usar a minha própria família no meu trabalho e largar as coisas. Claro. Então, é sempre delicado, mas eu acho que quando o trabalho gira nesse universo, é uma demanda que eu tenho trabalhos de outros momentos da minha carreira. Tive um pai que me amou meu irmão, mas foi uma pessoa muito problemática na vida, assim, em termos de sempre ter razão, e que, quando além disso era dependente químico e alcoólatra, colocava a gente em situações dentro de casa, dentro da minha história familiar. Por isso até eu valorizo tanto a minha mãe, porque sei a força que ela teve que ter para fazer com que eu e meu irmão chegássemos aonde chegamos. A gente deve muito a ela. Então eu tenho um trabalho, por exemplo, que são 3 copinhos. Meu pai faleceu há 10 anos. São 3 copinhos de shot que eram do bar da casa do meu pai, que eu coloco dentro de cada um deles. Um é uma resina vermelha, no outro azul e no outro amarelo. E se chama Todas as Cores. Fica em cima de uma base branca grande, e é a possibilidade de, com essas 3 cores primárias, recontar a história do meu pai como eu, como artista, tenho interesse, como eu gosto, tentando ver a coisa numa outra ótica, como tenho trabalhos em cima dos cartões de meu tio. Isso é um trabalho que eu acho muito legal, de imigração. Assim, meu tio e minha tia foram para os Estados Unidos, ficaram 30 e poucos anos lá. Todos os cartões de crédito, cartões de clubes, cartões de seguro que eles tiveram durante toda essa vida lá, ele guardou isso, e eu agora, poucos anos atrás, ganhei uma caixa com a história da família através do trabalho, do consumo, do crédito, porque nos Estados Unidos você só é cidadão se você tiver crédito, se você é consumidor, que é o que eu falo no Vazio que nos consome. Então eu fiz uma bandeira dos Estados Unidos só com cartões de crédito, sem pintar nada, só usando a cor predominante em cada um deles, só juntando os cartões. Mas é isso, eu fico tentando recontar as histórias da família, pensando essas relações de arte e vida. Meu trabalho acaba sendo mais amplo, porque eu tenho pintura, super pop, mas quando eu estou falando disso, eu tento trazer esses objetos, essas histórias agregadas a esses objetos, e recontar a história de uma maneira mais poética, sensível, e que faça sentido para outras famílias que viveram histórias quase sempre similares, porque são coisas comuns. Com certeza. É isso que eu ia dizer que na realidade o que tu estás trazendo aqui é algo muito pessoal, mas na realidade é uma espécie também estrutural, essa questão das mulheres, né, numa sociedade patriarcal. Quer dizer, no final das contas é a história também de muitas outras, né, outras famílias, outras pessoas. Então tem sempre um caráter também que universaliza, né? E aí foi interessante, eu ia perguntar para você o lugar da autobiografia, quer dizer, no teu trabalho. Você acabou respondendo, ou seja, há Exato. sempre há um viés aí em que essas memórias, em que essa história, nesses documentos aparecem, não só, ou seja, essa não é a primeira vez que você utiliza. Tem um trabalho que eu gosto muito, que são xicrinhas da Tupperware de café, um dos primeiros trabalhos da minha mãe no Brasil quando chegou, e da minha tia era vendedora de Tupperware, então recebia aquelas mulheres em casa para mostrar os produtos e vender. E minha mãe tinha xicrinhas que davam como amostra grátis, que são mais velhas que eu, alguns anos atrás, fiz esse trabalho, que eu também preencho com cores de resina diferentes, esses cafés, essas xicrinhas de café, e o nome do trabalho é Cafezinho, que é essa coisa do brasileiro, quando alguém chega em casa, quando você recebe o outro, um cafezinho. Então, eu fico tentando repensar essas histórias, essas dinâmicas, trazendo para o meu universo. Mas isso que você está falando, das histórias, elas acabam contando a crise, ou a ideia, ou o corpo do imigrante, né? Ou seja, de ir. Ou seja, eu acho que eu posso falar um pouquinho disso quando eu vim para cá. Aqui eu já estou como imigrante, aqui você está aqui como imigrante, é um outro corpo, é uma outra presença, né? E aí é o convívio que eu acho interessante. Eu acho, é uma pergunta, acho que até para vocês dois, assim, o que é esse corpo duplo, né?
quando se chega nesse espaço que você se move, você se desloca, você se descola de um lugar para o outro, mas a mochilinha emocional, histórias, e vem junto, tudo junto. E vão ganhando território aí no trabalho, né? Nas expressões da arte. Sei, eu acho que é um pouco por aí que eu tenho... No meu caso é um pouco diferente, porque meu corpo é um corpo de uma mulher brasileira. Aqui, né, mulher brasileira, claro. O que significa em Portugal. Claro. No mundo, assim, em geral, né? Toda essa fantasia do que é a mulher brasileira, apesar de eu não encarnar o estereótipo, né, da Gabriela Cravo e Canela, que talvez seja a grande, né, o grande estereótipo, uma negra maravilhosa, não sou, né? Tá na cara. Mas meu primeiro contato aqui, quando eu tive em 97, foi a primeira vez que eu vim a Portugal, foi o choque de todos os lugares que eu fui ser olhada de uma maneira que eu nunca tinha sido olhada, porque eu tenho o privilégio de ser branca no Brasil, né? Apesar da sexualização das mulheres, acontece desde que a gente nasce no Brasil. Quer dizer, ir pra rua, enfim, fio-fio, entre outras coisas. Mas aqui me chamou muita atenção, porque nos lugares onde eu passei, fiquei só uma semana aqui, eles praticamente me chamavam de prostituta o tempo todo. Eu não entendia. Eu tinha morado na Alemanha 2 vezes, eu tinha passado a temporada na Inglaterra, eu tinha viajado, mochilado desde os 18 anos pela Europa. Então, assim, mas aqui eu cheguei em Portugal e aí foi esse choque. Brasileira igual a puta. E eu não entendia de onde vinha isso. Então, assim, no meu caso, até hoje, esse eco ainda fica. Né? E eu observo, já não sou uma jovem, já sou casada, tenho um filho, mas o fato de ser uma mulher brasileira, de usar o batom vermelho, né? O quanto isso, e não ouvi também das amigas que moraram aqui muitos anos, casadas com brasileiros, mas não interessa. Então, assim, que corpo é esse? Né? Eu acho que há uma diferença entre o corpo da mulher brasileira e do homem. Com certeza. Eu acho que isso tem uma... Depois, ao vir morar aqui, eu fui entendendo todas as histórias, toda essa fantasia que existe, mas também alguma realidade. Enfim, eu sempre acho que a nossa relação Brasil-Portugal é muito mal resolvida. Muita, cheia de estereótipo de um lado do outro, uma história mal contada, um enviesado. Mas eu ainda sinto, assim, muito esse peso. Então, esse transitar pela cidade é muito interessante, porque claro que aqui a gente é mais seguro, eu me sinto mais segura aqui do que no Brasil, a sair de noite, de manhã, de tarde, eu não acho que vou ser atacada, por exemplo. É um outro tipo de violência, é uma violência que às vezes é um olhar, é um jeito, é um gesto, por ser brasileira. Não por nada, porque o que eu falei ou o que eu fiz. Então, eu acho que... bom, é isso. Acho que às vezes o Brasil chega antes da gente, né? Quer dizer, a imagem e tudo que se refere. Eu acho que hoje em dia está muito diferente, não tem como comparar com 97, com certeza. Tenho essa sensação muito nítida, que quando eu cheguei em 97, eu conheci um Portugal velho, Portugal, assim, caquético. Eu senti isso. As pessoas que eu encontrava eram pessoas muito velhas na rua, mesmo jovens, tinham um olhar muito envelhecido. E hoje é outra história. Mas, novamente, eu acho que o corpo migrante é sempre vulnerável, né? Ele é sempre vulnerável. Só que depende do local. Eu acho que aqui, por exemplo, apesar de nós termos muito mais garantias por sermos brasileiros, pelos acordos que existem entre Brasil e Portugal, do que em outros países da Europa, mas, por outro lado, também a gente enfrenta todas essas fricções diárias desses mal-entendidos, essas histórias mal contadas, entende? Então, não sei se eu explico, mas assim, eu acho que quando a gente fala em corpo, que corpos são esses, a cor desse corpo, o gênero e a classe social desse corpo. Né? Exato, quer dizer, exato. Eu também comprei, toda vez que eu vou à imigração, vai eu e minha família branca, classe média, escolarizado e tudo, a diferença que eu vejo dos pretos que estão ali, dos paquistaneses, que as pessoas que não falam a língua. Enfim, eu não sei dizer, eu acho que realmente o que a gente está ganhando no Brasil é essa consciência da importância da interseccionalidade, a gente entender né, as questões através de gênero, classe social e raça. Isso diferencia muito as experiências dos corpos, né, migrantes. Não sei, eu acho com que certeza, eu acho, com certeza. Não, eu acho. Não, eu não consigo falar sobre isso, porque eu não me vejo nesse espaço de fala, porque eu não sou imigrante, eu vou ficar aqui, eu fiquei 2 meses, estou indo embora. Quando nos Estados Unidos, 3 anos atrás eu descobri, eu falei, não, porque eu como branco, e aí a minha galerista falou pra mim assim, você não é branco, você é brown. Eu falei, você é latino. Eu sou branco. Não, você é branco no teu país, aqui você não é. Eu também, já várias vezes e aí assim,
eu vivo no Brasil, eu tenho consciência do meu privilégio lá. E aí, quando a gente está, não posso ser hipócrita, quando você está por um período curto num país convidado para fazer uma exposição, por mais que exista um preconceito contra o brasileiro, eu sou o artista convidado. Eu estou numa posição de status ali, que quando eu falo, não, porque eu estou aqui, fui convidado para fazer uma exposição, eu não sou confrontado com esse tipo de preconceito. Pelo menos até hoje não tive. Você tem passaporte português? Tenho. Você entrou com passaporte português? Entrei. É isso? Ou seja, nem passou pela imigração, Não. né? Mas Pra assim, mim é na sempre- rua, eu tô na sempre rua eu assim. sou chamado de Zuca, É Zuca, né? Por você é causa Zuca. do sotaque Carioca, carioquês, de não tem tudo. como disfarçar. Sim. Mas eu não acho que eu possa opinar nisso porque eu nunca me vi como migrante. Eu tento fazer um trabalho que fala de imigração, fala da coisa através da memória familiar, mas não é uma vivência minha. Posso falar como suburbano da Ilha do Governador quando estou falando de coisas relacionadas à periferia de mundo, periferia de cidade, mesmo tendo consciência que a ilha não é mas falar como imigrante em outro Mas, local. Bruno, e o que sua família contava? Porque eu tenho essa curiosidade. Depois que eu vim morar aqui, eu ouvi tantas histórias, assim, como é que os portugueses são recebidos no Brasil? Ou seja, será que na imigração de lá eles enfrentam tantas coisas quanto a gente? Será, assim, a gente sabe das piadas, a gente sabe das coisas todas, mas quais são os relatos da tua família de foram recebidos, não foram? Como é que foi essa chegada no Brasil? Até porque isso constrói um pouco esse corpo múltiplo, né? Exatamente. Esses dois lados. Então, né? aí eu vou fazer uma coisa que é contaminada pela vivência desse momento. Eu não consigo ter grandes lembranças de histórias contadas pela minha família com relação Adaptação deles. adaptação quando eles chegaram lá, até porque tem mais de 40 anos que isso aconteceu, e eu não lembro dessas histórias como criança. Mas nessa minha vivência aqui, eu tive acesso a uma história que eu acho que, de certa forma, mostra esse caráter humano, de certa forma, ruim, de necessidade de hierarquização e de sempre querer colocar o outro em algum nível abaixo para se sentir maior e melhor, mesmo quando são os seus pares em níveis assim visuais. Cristiano me contou de uma coisa que minha mãe nunca tinha me contado, e aí eu fui conversar com ela. Minha mãe é branca de segunda. Porque é isso, o Cristiano pode falar disso muito bem. Assim, os retornados de Moçambique, eles eram Não só de Moçambique, todos os retornados que não... Então, em Portugal, Sim, a identidade, o bilhete de identidade da minha família era diferente a cor dos outros que tinham nascido aqui. E existia, óbvio, que o preto, o outro povo, com uma miscigenação de fato. assim, tudo. sofre mais ainda. Isso. Mas mesmo dentro desse círculo micro do português, Casado com português. ainda tudo. rola essa necessidade. Não, mas De esse daqui é diferenciação. menos que a gente. Pois. E eu não considero português, assim. Sim. Sim. Então, eu tenho mais viva essa situação da minha mãe depois de falar pra mim. Porque eu fui perguntar, depois do Cristiano me falar, falei, mãe, mas que história é essa de que, cara, era isso, a gente quando chegou aqui, a gente era vista diferente, a gente tinha um bilhete de cor diferente, de identidade, dos outros que tinham nascido aqui. Éramos brancos de segunda. Isso foi uma coisa que tomei contato aqui, que Sim. não tenho essa memória do Brasil, mas Sim. aqui isso foi algo que me chocou. Que Mas interessante, pois. O homem é o lobo do homem, não tem Com jeito. certeza, não tem dúvida. E aí a Sim. gente vai para todos os sistemas de validação que essa estrutura constrói, né? Tudo arbitrário, tudo inventado. Tudo Afinal é isso, inventado. né? Tudo é invenção. Essas fronteiras são todas A gente ficcionais e fica tudo... as comunidades imaginárias, as coisas todas. E a necessidade de validar o meu validar. pensamento. Sim. Né? O tempo todo eu estou buscando Tem uma validar. coisa que aí eu vou trazer para o meu conterrâneo Paulo Freire, né, quando ele fala que quando a educação não é de fato educação para autonomia, né, libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. É claro. Então você tem aqui, no caso de Portugal, uma situação que o Boaventura de Sousa Santos chama, né, que é um país semiperiférico. Ou seja, faz alguns séculos que Portugal não é central na economia, na política europeia. Então, assim,
eles não podem, por exemplo, não poderia falar isso para um inglês, ou um alemão, ou um francês. Mas eles podem falar isso para quem? Para esse outro que estava na África ou que está no Brasil, né? Quer dizer, que está falando a mesma língua, mas eu estou aqui e vocês estão aqui. Então é muito louco, porque isso talvez passe muito por um mindset imperial, entende? Assim, da hierarquia, essa coisa bem eurocêntrica mesmo, né? E que o tá próprio tão aqui, enraizado, Portugal né? e Espanha não são considerados, né? São tipo assim, são latinos, ou seja, vocês são Ibéria, vocês são tipo Finisterra, vocês não são europeus. Então veja que coisa louca. Então você é visto assim, então eu vou ver o outro assim, e isso vai gerando esse jogo, né? De espelho, de espelhamentos, de apagamentos, de inversões. A gente estava até conversando um pouquinho antes essa questão de necessidade de se validar do outro, nessa estrutura dos imigrantes ou das estruturas de qualquer tipo de pensamento, e que vai levar a um processo que sai do colonialismo direto para um neocolonialismo, para a gente se sustentar ou continuar perpetuando essa estrutura, porque a partir do momento que a gente rompe com ela, faz qualquer procedimento revolucionário contra isso, tudo entra em xeque. Exato. Entra as memórias em xeque, entra as famílias em xeque, entra tudo em xeque, aí é só convulsão social. Né? Exato. Né? E aí, de novo, a gente volta olhando para a arte, pelo menos para mim, eu olho para a arte como esse lugar que vai me trazer essa reflexão. Como é que eu passo agora a olhar para o teu trabalho, depois dessa estrutura montada, e o que ele começa a me dizer? Ou o que ele vai te dizer quando você voltar para lá? Né? Eu acho que isso é onde a coisa vai pulsar. Né? Eu acho que esse meu trabalho ele só pode acontecer primeiro aqui. Hoje em dia eu posso falar desse trabalho no Brasil, remontar, pensar, mas eu não poderia nunca ter feito isso lá primeiro, sem essa vivência aqui, original, da experiência. Não, e nesse prédio que foi construído no fascismo, aqui perto da Praça do Império. Claro. Tem tantos simbolismos que realmente um contexto muito privilegiado para se levantar essas questões. Sim. Gente, já foi avisado que o nosso tempo foi cortado. Okay. Cara, eu acho que a conversa levou para uns lugares bem interessantes. Não necessariamente tão específicos da arte, mas é naquilo onde que a arte age, não é que é trazer a questão para o centro ou descentrar as questões que estão centradas para a gente poder refletir sobre elas. Cara, foi um prazer trabalhar contigo aqui esses tempos e ter esse momentinho. Inês, obrigado, você também. Adorei, muito bom. Gerou, Parabéns né? a toda a equipe. Obrigado. Ó. Sim. Valeu. Ai, rolou. Nossa, gente, muito pouco tempo. São Não várias é? questões. Dava para abrir muito isso aqui aí. Bem, E se tivesse um medronho, então...